Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e hoje a gente vai falar sobre o transporte de substâncias entre a célula e o meio externo. Eu sou a professora Renata, curte esse vídeo e vem para a aula de hoje. Voltei pessoal, e na aula sobre membrana plasmática eu comentei com vocês que existem trocas de substâncias entre o meio externo e o meio interno da célula. É que só para a gente rever, existem três tipos de transporte. O primeiro não vai ter gasto de energia, que a gente chama de transporte passivo, e de exemplos nós temos a osmose e a difusão, que pode ser simples ou facilitada. Pode ter também transporte de substâncias mediados por vesículas, que são a endocitose e a exocitose. Isso vai variar de acordo com o tamanho da partícula. E um transporte de substâncias com gasto energético, que é o transporte ativo, e o mais comum é a bomba de sódio e potássio. Nós vamos ver todos esses tipos de transporte, mas na aula de hoje a gente vai focar na osmose. Aproveita e já ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre osmose agora. O que é a osmose? Bom, gente, a osmose é um processo de difusão, calma lá, não é igual a difusão simples e facilitada como eu falei agora há pouco. É um processo de difusão que vai envolver o transporte de um solvente, que no caso é a água, tá? Para tudo. O que é solvente? Gente, vamos recordar aqui, antes da gente continuar a nossa aula, o que é solução. Uma solução é uma mistura homogênea que tem um solvente e um soluto. O solvente vai ser aqui para o nosso exemplo sempre a água. E o soluto vai ser algo dissolvido na água. Vou pegar de exemplo cloreto de sódio, sal. Então eu tenho uma solução de água com sal. Olha aqui. Tem um copinho, tem uma solução, tem a água e tem sal. E as soluções, elas podem variar a sua concentração. O que é uma concentração da solução? A concentração indica a quantidade de soluto dissolvido na água. Uma solução tem diferentes concentrações. E a concentração envolve o soluto dissolvido no solvente. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui num recipiente uma solução, né, de água com sal, que eu vou chamar essa solução de 1%. Ou seja, eu tenho 1 grama de sal para cada 100 ml de solução. Ok. Então, essa é a minha solução A. Aí eu tenho uma solução aqui B, e essa solução está numa concentração de 3%. Ou seja, aqui eu tenho 3 gramas de sal para 100 ml de solução. E a minha solução C, vou chamar de C, eu tenho 0,1%. Ou seja, eu tenho 0,1 grama de sal para 100 ml de solução. Então, eu tenho 3 soluções de concentrações diferentes, certo? E aí eu posso compará-las entre si. A solução A e a solução B, vamos ver, a solução A tem menos concentração, tem concentração menor que a solução B, certo? Por consequência, a B tem solução mais concentrada que a A. A A é mais concentrada que a C. A C é menos concentrada que a B, menos concentrada que a A e assim por diante. Essa comparação recebe nomes. Se a solução A tem menos concentração que a B, eu vou chamar essa solução de hipotônica AB. Portanto, a solução A é hipotônica à solução B. A solução A é mais concentrada que a solução B, certo? A concentração é maior, aqui é 1, aqui é 0,1.
Portanto, a solução A é hipertônica em relação à solução C. Tá, mas por que você está falando tudo isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai falar dos transportes de substâncias entre a célula e o meio, eu preciso saber a concentração, tanto da célula quanto do meio. Se tiver concentração diferente, eu vou ter mudança na estrutura, na cara da célula. E esses processos vão fazer o quê? Sempre para tentar manter o equilíbrio, as concentrações ficarem sempre iguais. Ok, vamos para osmose agora. Agora vamos falar da osmose. A osmose ocorre passagem de solvente de uma solução para outra, sempre tem uma membrana ali semipermeável para haver essa troca. E a finalidade é sempre manter o equilíbrio. Por exemplo, eu tenho duas soluções de concentrações diferentes. A osmose vai fazer com que essas concentrações fiquem iguais. E, gente, só uma dica para não esquecer. A quantidade de solução não tem nada a ver com a concentração. Eu posso ter aqui, ó, mesmo volume, a concentração é diferente. Então, aqui eu tenho muito soluto, aqui eu tenho pouco, mas o volume é igual. Eu posso ter volumes diferentes, mas a concentração ser a mesma. A concentração não tem nada a ver com o volume. Bom, gente, agora vamos ao nosso exemplo. Isso aqui é um experimento prático que mostra pra gente o que acontece durante a osmose. Eu tenho uma caixa, um aquário, uma membrana semipermeável. Essa membrana vai fazer o quê? Vai permitir passagem somente de água. Uma membrana semipermeável. E eu tenho uma solução aqui e outra solução aqui. Para ficar fácil, para ficar visível, eu coloquei os pontinhos aí em quantidades diferentes para a gente saber que as concentrações são diferentes. Vamos supor que aqui a concentração é 10%, aqui a concentração é 50%. Eu tenho o mesmo volume dos dois lados, mas eu tenho concentrações diferentes. O que vai acontecer? Essa membrana permite troca dos dois lados, a água está passando ali dos dois lados. Mas as substâncias, as soluções precisam se igualar em relação à sua concentração. O que vai acontecer? Aqui eu tenho muita água e pouco soluto. Então, do lado A, tem muita água e pouco soluto. Visivelmente a gente consegue enxergar isso, Tem só 6 pontinhos de soluto. O lado B, eu tenho pouca água quando eu comparo com soluto, Então eu tenho pouca água e muito soluto. Então a concentração da solução B é maior que essa. A solução B é hipertônica em relação à concentração da solução A. E a solução A é hipotônica em relação à solução B. E como a gente acabou de ver, isso tende a manter em equilíbrio. Como que vai acontecer o equilíbrio? Essa concentração e essa concentração tem que ficar igual. O que eu posso fazer? Se eu fosse fazer com a minha mão mesmo, eu jogava mais sal aqui, por exemplo, se o meu soluto for sal. Igualou. Mas eu não posso mexer. Isso, as próprias soluções vão trabalhar sozinhas. Então, como eu tenho muita água aqui e pouca água desse lado, a membrana que está dividindo essas soluções é semipermeável e eu falei para vocês que ela transporta, permite passagem somente de água. Não tem como o soluto passar para cá. Então, a água vai passar para esse lado. Certo? Então, eu vou ter passagem de água da solução hipotônica para a solução hipertônica. Então, eu tenho aqui, ó, passagem de água da solução hipotônica para solução hipertônica. E depois de um tempo, como vai ficar esse sistema? Então, vamos lá, ó. Fazer o esquema do outro lado.
A gente acabou de ver, eu falei para vocês, que como essa membrana é semipermeável, eu vou ter passagem de água do hipo para o hipertônico, da menos concentrada para a mais concentrada. Então, esse aqui vai ficar com um volume bem baixinho de solução, enquanto que o lado B vai ficar mais cheio, porque eu tive muita passagem de água até essas concentrações se igualarem. Portanto, gente, para finalizar, para a gente concluir, a osmose é o processo de transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Certo? Então, a osmose é o processo de passagem de água, ou seja, de solvente, da solução do meio, né, que está hipotônico, para o meio hipertônico. Então, eu tenho passagem somente de água. E como isso pode acontecer na natureza ou no nosso corpo? Vamos ver agora. Então, vamos lá. Naturalmente, os seres vivos têm uma concentração de NaCl em torno de 0,9%. Ok. Ou seja, 0,9 gramas de sal, né, de NaCl para 100 ml de solução. E aqui eu coloquei a hemácia em 3 frascos contendo soluções diferentes da solução da própria hemácia. Então, a hemácia tem solução 0,9%. Eu coloquei ela no frasquinho em uma solução também 0,9%. Ou seja, a solução de fora é igual à solução de dentro. O que vai acontecer com a hemácia se ela for inserida numa solução igual à solução dela? Nada. O que vai acontecer? A quantidade de água que sair da hemácia é igual à quantidade que vai entrar. Portanto, não altera ali o formato, na estrutura da hemácia. Ok, então aqui eu tenho a hemácia numa solução isotônica. No exemplo de baixo, eu vou colocar a hemácia na água. Ou seja, a solução é 0. Ela é 0,9 e a solução 0% de NaCl. O que vai acontecer com essa hemácia? A concentração da hemácia é maior que a concentração de fora. E eu falei para vocês que a osmose é passagem de água. Então, na osmose vai passar água. E a ideia é manter os dois lados em equilíbrio. Como fora não tem sal e dentro tem muito sal, o que vai acontecer nesse caso? A água vai começar a entrar desesperadamente nessa hemácia. Vai entrando, e essa célula que era, então, um formato característico, começa a inchar. Chega um momento que ela não vai aguentar mais de tanta água que entrou. Essa hemácia vai ser rompida, vai quebrar. Então ela vai ficar grandona e começa a quebrar. Vai acontecer quebra da célula. Lise, né? A gente chama de lise. Ou seja, ocorre uma hemólise. Quebra da hemácia. Quebrou a hemácia, ela vai ter função? Não. Se ela não tem função, desaparece. Por isso que não pode, em nenhuma hipótese, um indivíduo receber uma injeção de água. Se ele receber uma injeção de água, ele vai morrer, porque as suas hemácias vão estourar dentro dos seus vasos sanguíneos, não vai transportar oxigênio e o indivíduo morre. No caso anterior, que é a solução isotônica, é quando a pessoa toma uma injeção, por exemplo, de soro fisiológico, que a concentração é igual à do nosso corpo. Aí tudo bem. Agora aqui embaixo eu vou colocar essa hemácia numa solução super concentrada. Sei lá, vou colocar numa concentração aqui, ó, de 3% de NaCl. Bem maior do que a concentração da hemácia, que é 0,9. O que vai acontecer? Onde que tem mais água? No meio hipotônico, ou seja, dentro da hemácia. E fora tem muito sal, então precisa igualar essas concentrações. A hemácia vai começar a perder água descontroladamente. Vai perder até ela se murchar, não vai ter mais nenhuma água dentro dela. Então ela murcha.
Então a hemácia murcha. E se ela murchar também, perder água, ela vai perder a sua função. Então aqui ocorre perda de água. Nesse caso ela está numa solução aqui, ó, hipertônica. Ok? Então isso é o que acontece com uma célula animal. Uma célula animal só tem ali a membrana, o seu citoplasma, o núcleo, né, material genético. Se eles tiverem uma solução isotônica, nada acontece. Por que nada acontece? Porque a quantidade de água que sair da hemácia vai ser a mesma que vai entrar, certo? Não muda. Se ela estiver numa solução hipotônica, que no caso eu coloquei na água, ela vai receber a água desse meio externo, vai entrar tanta água na hemácia que ela vai inchar até estourar, até se quebrar. Quebrou, perdeu a função, não serve mais. Se eu coloco agora a hemácia em uma solução hipertônica com muito sal, muito mais do que ela tem dentro dela, para manter o equilíbrio, essa célula vai perder muita água e vai murchar. Agora em relação à célula vegetal. Então a célula vegetal, para quem não se lembra, tem aula aqui para assistir. Mas no geral a célula vegetal tem a membrana, tem seu citoplasma, núcleo e em volta dela a parede celular. Então a célula vegetal tem a parede celular de celulose que garante uma proteção extra e ali deixa a célula um pouco mais fechadinha, né? Um pouco mais protegida e impede com que ela mude muito o seu formato. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na hemácia. Então, no primeiro exemplo, eu vou colocá-la numa solução isotônica. O que acontece? A quantidade de água que sair da célula vai ser igual à quantidade que entrar na célula. Isso aqui, ó, 0,9%. Então, depois de um tempo, se eu for olhar essa célula, não acontece nada. A parede celular e a membrana mantém as suas proporções ali originais. No segundo caso, na hemácia eu coloquei na água. Vou colocar a célula também na água. Ou seja, uma solução 0%. Nada de NaCl. Então o que vai acontecer? Vai entrar muita água aqui para manter os dois sistemas em equilíbrio. Já que dentro da célula eu tenho sal, fora eu não tenho. Então a água vai passar para dentro e ela vai ficar um pouco mais cheinha. Mas, diferente da célula animal, que não tem essa casquinha protetora que é a parede, aqui eu tenho quebra, ela se rompe. Aqui ela não vai romper. Por quê? Porque a parede que segura. Ela vai ficar um pouco mais inchadinha, mas ela não consegue se quebrar, ela não quebra, não vai acontecer a lise celular. Então aqui eu tenho uma célula inchada, ela incha. No último caso, eu vou colocá-la numa concentração bem alta. Mesmo exemplo ali, ó, 3%. Então eu tenho uma solução hipertônica. E o que vai acontecer na solução hipertônica? A mesma coisa que aconteceu ali com a célula animal, mas ela tem a parede celular. Vai começar a sair muita água dessa célula para manter os dois sistemas em equilíbrio. E aí o que acontece com a célula vegetal? A parede dá só uma encolhidinha e a célula ali dentro fica toda murcha. Por que ela vai ficar murcha? Porque ela perdeu água. Então ela perde água também, ocorre perda de água para manter os sistemas em equilíbrio. E como que eu posso ver isso de alguma forma? Bom, quem tiver um microscópio fica muito fácil. Agora, sem o microscópio, a olho nu eu consigo verificar, principalmente o caso da célula vegetal. Vamos pensar que a gente tem um almoço para preparar para o domingo. Eu quero fazer lá um frango, eu quero fazer uma salada de alface. Aí meu frango vai ficar pronto só meio-dia. 10 horas da manhã lavei o alface bonitinho, coloquei na minha saladeira, coloquei sal, temperei.
Quando eu vou olhar essa salada meio-dia, tá toda melada, murcha. Por quê? Eu não coloquei sal para temperar minha salada? Então eu fiz com que o meio externo ficasse muito concentrado em relação a dentro da célula. E aí o que a célula vai fazer? Opa, tem muito sal ali fora, eu tenho mais água aqui dentro, vou jogar água para fora. Ela começa a jogar água para manter o sistema externo, né, o meio externo, em equilíbrio com a sua concentração interna. Então ela joga água, a célula murcha e a gente tem que jogar a salada fora. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e agora fica ligado que vem aí para vocês o desafio da corujinha. Voltei, pessoal, para a gente resolver esse desafio da corujinha. Bem difícil, né? Complexo. Ela colocou ali um sistema e perguntou qual vai ser a direção do solvente, ou seja, da água, nesse exemplo aqui. Então eu tenho uma caixa com uma membrana semipermeável, ou seja, ela permite passagem de água, e dos dois lados eu tenho concentrações diferentes. No lado A eu tenho 10%, no lado B eu tenho 2%. Então eu sei que o lado A é mais concentrado, concentração maior que o lado B. Ou seja, solução A é hipertônica em relação à solução B. E eu falei para vocês que a osmose é um processo de passagem de água do meio onde eu tenho muita água, ou seja, um meio que eu tenho pouco soluto, então é do meio hipotônico, para o hipertônico. Por quê? Essa água vai manter as duas soluções, a ideia é manter as duas soluções em equilíbrio. Volta para o esquema. Essa solução tem 10% de concentração. Essa tem 2, a gente já resolveu que A é hipertônica em relação a B. Então a água vai ter que passar do meio onde tem muita água. Qual das soluções tem muita água? Solução B. Por quê? É uma solução hipotônica. Para o lado onde tem pouca água, ou seja, muito soluto. Então a água vai atravessar essa membrana na direção do lado B para o lado A. Por quê? Porque o lado B é hipotônico em relação ao lado A. Entenderam? Eu espero que sim. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe com os seus amigos para eles também aprenderem bastante com as nossas aulas. Ativa o sininho aqui para não perder nenhuma notificação. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula.